Bom dia, olá, olá, espero que estejam todos muito bem. Eu sou Cleide Souza, terapeuta sistêmica, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre isso, né? Nosso tema hoje será que terapeuta precisa de terapia? Então vocês devem estar se perguntando, você que é terapeuta, você tem certeza que você precisa. E quem não é, pode a princípio achar estranho. Mas veja bem, antes de qualquer coisa, nós terapeutas somos humanos, somos falíveis, e tem situações que acontecem nas nossas vidas que sozinhos nós não conseguimos resolver. E eu vou explicar o porquê, né? De onde que vem essa dificuldade que nós temos para resolver as questões. E você que é terapeuta ou quer se tornar é importante você perceber isso. Eu vou falar muito da minha experiência, né? Porque eu acho que quando você fala da sua experiência, da sua vivência, fica mais fácil e fica mais verdadeiro também os seus argumentos. Hoje eu cheguei, né, nesse estágio aos meus 61 anos de idade como terapeuta, mas a minha trajetória ela é bem longa, né, bem extensa. E atualmente eu às vezes me pego pensando muito nisso. Puxa vida, eu ajudo tantas pessoas, mas às vezes eu não consigo ajudar a mim numa questão, numa relação familiar, numa relação relacional. E porque eu estou envolvida no contexto familiar e relacional. Mas com o outro, aquele que me procura, o meu paciente, eu consigo resolver as questões. Você deve também se perguntar, não é isso? Como que eu não consigo? Eu gosto muito dos provérbios populares, né, dos ditos populares. E tem um que diz assim: santo de casa não faz milagres. E é isso mesmo. Você pode empregar uma ferramenta que ela é eficaz, né, com outras pessoas, mas você não consegue se auto-aplicar, e eu vou explicar o porquê disso, ou aplicar em pessoas do seu relacionamento, né? Então, relaxa, nós somos vulneráveis, nós, quando eu digo, somos nós seres humanos, inclusive os terapeutas, nós não somos deuses. Nós não temos o poder de curar as pessoas, mas nós podemos conduzi-la ou conduzi-las à autocura. É essa a proposta que eu faço para vocês e que me faço também no dia a dia. Então, a minha trajetória como terapeuta, ela começou, na verdade, como educadora, né? Eu tenho formação em letras, com mestrado em linguística, análise do discurso, linguagem e cultura, mas eu sempre, desde criança, eu sempre fui muito atenta ao outro, né? A ouvir o outro, a perceber como é que o outro funciona, né? Nesse mecanismo mental. Fui muito, e sou ainda, muito instigada a estudar sobre a mente humana. Como que nós processamos informações. Eu devia ter por volta, 9, 10 anos, que eu comecei a perceber assim, o que eu vim fazer aqui na Terra? Né? É isso aqui mesmo? Né? É só isso que eu estou vendo? Ou tem algo maior? Essa nossa lição de vida, ela pode ser despertada na infância ou na adolescência, mas quando nós não tomamos consciência dela, a gente vai fazendo o que precisa ser feito, né? Mas quando nós estudamos, quando nós nos posicionamos e começamos a nos habilitar, né, através de cursos, isso é muito importante. Os cursos, eles nos dão a capacitação e a habilitação.
Habilitação, quem é que pode dar habilitação para você fazer alguma coisa? Um título acadêmico. São as instituições de ensino, né? Desde a educação básica até as universidades, as faculdades. Então, para você se habilitar para fazer alguma coisa, você precisa ter a graduação. Você precisa ter um órgão acadêmico que vai validar esse certificado da instituição através do MEC, tá? Isso é habilitar. E o que é capacitar? Capacitar são cursos que você faz na área de extensão, né? Então, eu fui habilitada por várias instituições de ensino, né, vinculadas ao MEC. Mas, paralelo a isso, ao longo da minha vida, eu fui buscando me capacitar. E eu me capacitei em quê? Programação neurolinguística, que eu venho estudando há mais de 30 anos. Como educadora, eu fui aprimorando essa situação das inteligências, estudei muito a teoria das inteligências múltiplas. Eu estudei a dominância cerebral, inteligência emocional, aromaterapia, cristalterapia, cromoterapia, constelações familiares. Então, com todos esses certificados de extensão, eu fui me capacitando para me tornar uma terapeuta holística. Eu sou filiada à ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapia Holística. E para eu receber o certificado da ABRAT, tem todo um protocolo. Eu enviei para a ABRAT, na época em que eu me filiei, 14 certificados de capacitação. E entre esses 14, 6 têm nível internacional. Quando eu fui me capacitando nesses cursos, eu não tinha o foco de, vou ser terapeuta holística, não. A vida vai te colocando. É interessante, eu costumo dizer isso para os meus pacientes, quando, Cleise, o que eu faço? Eu estou indecisa. Ouça e sinta o seu coração. Então, eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive na área da educação, que estão se aposentando e querem uma outra função e que já sabem ouvir as pessoas, né? Já desenvolver ali a escuta. Ótimo! Você pode ser um terapeuta. Eu ouço muito pessoas que fazem esse trabalho de atendimento em igrejas, né? Independente da crença religiosa, igreja evangélica, igreja católica, em centro de recuperação de dependentes químicos. Ajuda, o que o terapeuta faz? Ele ajuda a pessoa a resolver as suas questões. Ele não resolve. Quando uma pessoa diz assim para mim, uma pessoa que faz terapia convencional, ô Cleise, meu psicólogo falou para eu fazer isso e isso. Eu liguei, vou tomar essa decisão porque alguém me falou. Isso não é legal, isso também não é uma verdade. A verdade é daquela pessoa, que ela está terceirizando a decisão dela. A decisão tem que ser nossa e nós temos recursos internos para isso. Bom, esses recursos são as nossas habilidades que estão vinculadas aos nossos valores e regras de vida. Cada um tem a sua verdade, né? A verdade, ela é relativa, ela é subjetiva e ela é intransferível, né? Você acredita em alguma coisa, essa é a sua verdade. E por que você acredita nisso? Porque você estudou, você vivenciou, você passou pelas experiências. Então, nessa proposta que eu estou aqui, né, eu fiz toda uma trajetória em sala de aula e eu trabalhava com língua portuguesa, literatura e produção de texto, mas eu tive uma função durante anos, mais de 20 anos, de coordenadora educacional. O que eu fazia? Eu ouvia os alunos, eu ouvia as queixas dos alunos, eu ouvia a queixa dos pais,
eu ouvi a queixa dos professores. Todos eles têm algo em comum, que são seres humanos. E nós funcionamos do mesmo jeito. Nosso mecanismo de processar as informações é a mesma coisa. Passamos por filtros, né? Quando eu ouço alguma coisa, quando eu vejo, quando eu leio, passa todo por um filtro, eu vou acreditar naquilo ou não. E aí tem situações que eu quero me aprofundar naquela teoria. Me fez tão bem, eu acreditei, então vamos aprofundar nisso. Por isso que tem essa diversidade de terapias. E ainda bem, né? Tem as terapias holísticas, as terapias integrativas, a terapia ortomolecular, que é fantástica, a ozonioterapia, né? E eu gosto muito, né? Não sei se você é assim, eu gosto muito de experienciar, né? Me abrir para uma nova experiência. Tem coisa que faz sentido para mim, tem coisa que não faz. Por quê? Isso vai ao encontro dos valores que eu tenho de vida. Não existe certo e errado. Às vezes o meu valor de vida ou as minhas regras, aquilo que eu escolhi para mim, não batem com aquela teoria que eu vi, que para alguém é muito importante. Então, o terapeuta, ele precisa, assim, além de ter um terapeuta que o acompanhe, que deve ter a mesma linha de trabalho, né, sua, para você não entrar em divergência, senão os processos não acontecem, porque o processo acontece aqui, no seu coração. Então, você pode, sem sombra de dúvidas, ter tranquilidade, sim, eu tenho um terapeuta. Ao longo da minha vida, eu tive uma pessoa que me acompanhou muito, que eu considero a minha mestra. Infelizmente, ela morreu há uns 2 anos, a Marlene Monteiro, e que aprendi muito com ela. Né? Eu acho que a Marlene é uma referência em PNL aqui no Brasil. Só que ela não era de divulgar muito trabalho, como a gente faz hoje, uma live. Né? Ela tinha, inclusive, um programa na Rádio Tatiaia, aqui em Belo Horizonte. Ela atendia as pessoas. Então, aprendi demais com ela. Gratidão, Marlene, de onde você estiver. Então, era muito interessante que quando eu tinha alguma coisa para resolver, quando eu tenho alguma coisa para resolver, eu sei como resolver, isso está localizado onde? No meu hemisfério esquerdo do cérebro. Mas eu não conseguia resolver. O que os nossos hemisférios fazem? Quando você tem algo para resolver, você sabe como resolver, até para o outro se indica. E você não sabe como resolver, aqui está o hemisfério esquerdo, suponhamos esse direito, eles fazem isso. Eles se cruzam. Então, quando você não consegue sair do lugar, você não consegue tomar uma atitude, que seja um relacionamento tóxico, que seja uma transição de carreira, que seja o seu relacionamento familiar, você precisa de ajuda. E a PNL, né, que é o carro-chefe, PNL Constelação do meu trabalho, nos possibilita a fazer as reprogramações. Então, se eu tenho alguma coisa que eu não estou conseguindo resolver, possivelmente eu entro num estado de regressão. Eu regrido a uma experiência que eu tive lá no passado, que pode ser na primeira infância, né, de 0 a 7 anos, que pode ser na pré-adolescência, ou ainda que pode ser na vida intrauterina. E às vezes nós estamos com uma situação, a gente está com um peso, a gente está com um sentimento, a gente está com uma crença negativa que não é nem nossa, é da nossa mãe, é do nosso pai, é da nossa avó, do nosso avô. Então a constelação, ela vai dar clareza a isso. Pô, eu sei, passei por uma situação, né? Porque tudo que eu faço, eu arquivo no meu inconsciente, na mente inconsciente. Então, às vezes, eu acho que eu dou conta de tudo eu sei, estudo muito, mas não resolvo. Por que eu não resolvo? Porque está lá no meu inconsciente.
E aquilo que eu não consigo resolver, e às vezes eu até esqueci, eu não consigo. Então eu preciso de uma pessoa para me conduzir no problema, ao problema, à solução do problema. E é isso que eu faço logo na primeira, na segunda sessão. Por quê? A pessoa, ela fala para mim, ô Cleise, eu tô te procurando por isso. O que ela tá procurando é a ponta de um iceberg. Essa semana eu atendi uma pessoa, ela já faz o trabalho comigo, mas ela, sabe aquela autossabotagem? Ela vai deixando para depois, para agendar a sessão seguinte. E nós, terapeutas, temos que deixar por conta da pessoa. Às vezes essa fuga é importante para ela digerir, ou às vezes ela não quer sair da zona de conforto. Ela disse assim para mim, eu quero trabalhar hoje, ela já traz o tema, tá? Eu quero trabalhar hoje procrastinação e minha relação com o dinheiro. Tipo assim, eu tô te trazendo esse tema, você se vira. E ao conversar comigo, ela disse o seguinte, ela tá sem vontade de levantar da cama, ela não tem vontade de tomar o café que ela faz, ela não gosta da comida dela, ela não gosta do que ela faz, ela vai até a academia, mas ela vai por obrigação. Ela não sabe o que eu quero. Como que eu vou trabalhar procrastinação com essa pessoa? Ela está em estado de depressão. O que é depressão? Depressão é uma doença da alma que chega até o seu corpo físico. A pessoa com depressão, ela perde o ânimo da vida. Ela não tem vontade de fazer nada. Então, ela traz uma questão para mim, que é a ponta do iceberg, mas ela tem que se cuidar, eu não sou da área da saúde. Então ela começa a fazer um tratamento, ela para esse tratamento, né? E ela precisa, porque ela está desmotivada. Então, e é uma pessoa muito inteligente e articulada. Sabe aquela pessoa que ela fala assim, não, isso eu sei. Não, eu não tô mais com esse sintoma. Aí ela volta a falar do início da depressão, há 18 anos atrás. Quando ela volta a falar, a mente inconsciente dela não sabe que passou tanto tempo. Ela volta para o estado de desmotivação, de depressão. Então, nós terapeutas, nós temos que ter também esse cuidado. Às vezes a pessoa precisa, sim, passar pelo tratamento psiquiátrico. Ela precisa de medicamentos, né? E a gente não vai dar conta disso. Então, qual que é o nosso papel? De encaminhar. Então, quando nós nos vemos no outro, né, nós terapeutas, passamos por essa situação. Então, é importante a gente ter um terapeuta que faça essa troca. A minha terapeuta, né, que eu digo que é minha irmã do coração, é de São Paulo. É a Cleide Reis. Então, quando eu tenho antes era a Marlene Monteiro, a Marlene se foi, e agora eu tenho a Cleide. Quando eu passo por alguma situação que para mim é muito difícil, eu tenho que precisam fazer comigo uma regressão, uma ressignificação, usar uma técnica em que eu preciso estar no estado hipnótico, né, que é o transe, eu preciso de alguém para me conduzir. Eu não consigo, por mais que eu tenha a teoria, por mais que eu faça e trabalhe isso com as outras pessoas. Então, quando a gente se coloca num papel, né, de superioridade, eu não preciso, bobagem. Nós precisamos sim. E de experimentar essas terapias diversas, tudo na vida é troca, né? Então, uma massagem é legal, uma aula de yoga é legal, uma técnica de meditação é legal, de você que tenha segurança para fazer uma regressão com você, às vezes, veja bem, às vezes a sua dor é tão grande, aconteceu alguma coisa com você, quando você era criança, a dor é tão grande, o que você faz? Você apaga, você acha que apaga da memória, você não lembra. Então quando a pessoa diz para mim, Cleise, eu não lembro nada da minha infância, eu não lembro nada do meu pai, a questão tá aí, é ali que nós vamos trabalhar. Só que a pessoa, ela não tem essa consciência. Então, a partir do momento que nós terapeutas temos condições de nos colocar como seres humanos, vulneráveis,
que nós não controlamos a vida, que a vida é impermanente, nós nos damos esse direito de buscar ajuda, o nosso trabalho fica mais rico. E aí a gente vai ter mais condições de ajudar cada vez mais as outras pessoas que nos procuram. Então, que não tenhamos esse receio de buscar ajuda. A gente precisa de ajuda, sim, né? Que faz essa troca. Por isso que existe, no processo que eu trabalho, pós-curso, eu dou a supervisão para os terapeutas. E é muito bacana. Eu não os deixo, né? Fiz o curso, pronto, acabou. Não, nós participamos de uma comunidade, né? Terapeuta ajudando o terapeuta. E isso é muito bacana. E é essa proposta que eu tenho aqui para você. Para você que já é terapeuta, pode ser terapeuta holístico, integrativo, ortomolecular, tem tantas diversidades, né, na área terapêutica. Você que é coach, constelador, psicólogo, psicanalista, estou te convidando para conhecer o meu método, que é um método avançado de cura emocional. Como eu trabalho diretamente com o inconsciente, o processo é rápido, são só 6 sessões, né? A gente tem divulgado isso aí nas redes sociais. Outro dia uma pessoa falou pilantragem. Nossa, eu fiquei chateada. Falei, que pena, ela não tem oportunidade de me conhecer. Não é pilantragem, não. O que eu falo, eu faço. E tenho ajudado muitas pessoas, mais de 100 mil pessoas presencialmente, né? Na educação já tive mais de 20 mil alunos e atuei em todo o território nacional, né? Eu estou aqui localizada fisicamente hoje em Belo Horizonte, mas eu atendo online, tenho atendido pessoas, inclusive fora do país, brasileiros que moram fora, eu já faço atendimentos. Então, eu só estou nova aqui no meio digital, né? Aqui eu estou nova ainda, estou começando. Eu costumo dizer que essa questão do digital, né, de cursos online, que é a realidade na pandemia e pós-pandemia, eu acredito muito nisso e que funciona. Atualmente eu estou fazendo um curso de homeopatia de 400 horas e ele é online, fantástico, funciona. Nós estamos conversando aqui, a gente está tendo energia, trocando energia, nós estamos tendo sentimentos. Você está entendendo o que eu estou falando, tem coisa que você concorda, tem coisa que você discorda. Tem hora que eu falo alguma coisa e falo, não, quero conhecer a Cleise, interessante. Outro dia uma pessoa falou assim, para a equipe, né, a minha equipe de marketing, ela falou, eu pensei que eu fosse conversar com aquela senhora dos cabelos brancos. Então, é isso, funciona, né? Quando a gente está com saudade de alguém, a gente pode fazer uma videochamada, não é isso? Então, funciona, nós estamos no outro tempo. E eu costumo dizer que o mundo digital, ele é paralelo ao mundo físico, porque tem regras aqui também. Tem formas de atuar, formas de até como você escreve, né? Até como você comporta. E às vezes as pessoas... elas se irritam tanto. Um post meu saiu com erro de português, era uma letra minúscula, vocês vão ver isso, Brasil com B, passou despercebido pela pessoa que fez isso. Eu sou professora de português, eu sei que tá errado. Nossa, tem uma pessoa que me perseguiu tanto. Não, ela falou um absurdo, você perdeu